Meus queridos e queridas, estamos hoje com ele aqui em mãos, o Redmi Note 10 Pro. Olha só, gente, que coisinha linda. Eu peguei uma cor bem diferente, que é esse gradiente bronze, né, chamado, que é essa cor aqui, ó. Vamos olhar ele em todos os detalhes. Nós temos aqui a versão de 6 GB de RAM, com 64 GB de armazenamento. Ele tem variações até com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, mas tem expansão de memória. Então, se você quiser optar pela versão mais básica, eu acho que é uma boa pedida, porque você não precisa pagar mais e ainda assim tem uma expansão aí de memória para fotos, jogos e tudo mais. Por falar em opções de compra, eu vou deixar aqui na descrição, gente, a loja que eu comprei no AliExpress. Eu comprei esse diretamente importado, no momento que eu faço o vídeo não tem para vender no Brasil ainda, e eu paguei, olha, R$ 1.967 mais ou menos, e fui taxado em R$269, tá? Então deu um total de R$ 2.236 na compra. Lembre-se da taxação, o frete foi grátis. Se tiver algum cupom eu deixo aqui para vocês, e quando eu estiver vendendo na Amazon eu deixo aqui também para vocês, né? Que daí você já compra aqui no Brasil, pode parcelar e tudo mais. Então todos os links na descrição, tá bom? E já que nós estamos falando de preço, eu vou deixar aqui na descrição também o link do Bitec Pague Menos. Instala aí, galera. Tem pro seu celular Android, tem pro Google Chrome, Firefox e Opera. É o melhor aplicativo para você encontrar desconto, tem mais de 100 mil pessoas utilizando, é grátis e ainda você ajuda o canal aqui, tá bom, galera? Tem vários recursos muito bons, testador de cupom automático, ele tem histórico de preços, é uma beleza, a gente sempre usa nas nossas lives e encontra os melhores preços, tá bom? Então aproveita, já instala aí e vamos embora. Vamos começar aqui o unboxing dele. Primeira coisa, vamos abrir a caixita. Vamos olhar o bonitão, olha só, opa, tá de ponta cabeça, eita, não, pera aí, pronto, já viramos ele. Então olha só, primeiros destaques aí, câmera de 108 megapixels, tela de 120 Hz, AMOLED 6.67 polegadas, essa tela aqui é a mesma qualidade que você encontra no Galaxy S21, no Mi 11, é uma tela de belíssima qualidade, tá, gente? A Xiaomi veio arregaçando aqui no Redmi Note 10 Pro mesmo. Snapdragon 732G, um upgrade do que a gente tinha, né, nas versões anteriores, e 33 watts de carregamento rápido. Olha aqui atrás do aparelho, gente. Sinceramente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu gostei muito dessa cor, desse gradiente, bronze gradient, né, um gradiente bronze. Ele é mais branco aqui em cima, ó, mais claro, e vem descendo, ficando mais escuro. O módulo de câmera deles, eu achei muito bonito. Ele tá um pouco saltado, não é exageradamente saltado, né? Tem a câmera de 108 megapixels em destaque com o flash aqui. Isso aqui, se eu não me engano, é para o foco, tá? E as câmeras depois de 8 megapixels ultra-wide, uma câmera de 2 megapixels macro, perdão, 5 megapixels macro e 2 megapixels para fazer a medição de profundidade de campo. Esse aparelho, ele tem traseira de vidro, corpo de plástico, mas a traseira é de vidro, é um vidro fosco, muito bonito. A escrita da Redmi aqui do lado, né, as certificações aqui. Na lateral nós temos o botão de aumentar e diminuir o volume, travar e destravar o aparelho, que é que nem o do Redmi Note 10 que a gente já viu aqui no canal também. Então ele é um botão que ele serve tanto para ligar a tela como destravar o aparelho, tá? Ó, é bem rapidinho, funciona muito bem mesmo. Na outra lateral, nós temos a entrada para o seu cartão de memória e chip, e nós temos aqui embaixo a saída de som, peraí, foca a câmera, para lá. USB tipo C, saída de áudio, ele é bem fininho, bateria de 5.000 mAh, então tá bem fino pro tamanho dele, e aqui em cima a entrada de 3, peraí, pronto, focou? 3, nossa gente, a câmera tá tendo uma dificuldade com essa cor aqui, olha só. 3.5 milímetros e também saída de áudio em infravermelho. E olha a tela, galera, uma telona de 6.67 polegadas, Full HD, Super AMOLED, tá? É uma tela de ótima qualidade, um bom tamanho, não é um tamanho grande, nem exageradamente pequeno, mas tá longe de ser uma tela que seja pequena, mas não é aquelas telonas de 6.9 polegadas que eu acho que fica muito grande, né, para você utilizar no dia a dia, para quem não gosta de celular com uma pegada exagerada. Mas é um aparelho muito legal, eu gostei demais desse acabamento fosco. Gorilla Glass 5 aqui na traseira, Gorilla Glass 5 aqui na frente, um aparelho muito premium na sua construção, apesar de ser aqui plástico, ele não aparenta ser um aparelho barato de forma alguma, tá? Vamos olhar agora o que vem aqui na caixa. Nós temos a capinha transparente dele, é uma capinha meio fosca, né? Aqui em plástico, silicone. Depois a gente tem o carregador de 33 watts, ó, ponto pra Xiaomi, hein, gente? Tá mantendo o carregador, olha só. Então, carregador rápido de 33 watts, bem legal, é um carregamento bem rapidinho. De acordo com a Xiaomi, a gente tem aqui, ó, em 59% da bateria em 30 minutos. É bem rapidinho, tá? E temos aqui
o cabo USB tipo C. Lembrem-se que esse aparelho tem 5.020 mAh, é isso? Deixa eu ver exato. É 5.020 mAh de bateria, o que dá para uso de um dia inteiro sem grandes problemas. E você também vai ter aí, se você for um usuário leve, até 2 dias de bateria, tá? Mas no final do dia você chega sem problemas. Primeira coisa que eu quero destacar aqui para vocês, essa tela, gente, é 120 Hz. Então o refresh rate dela, a taxa de atualização é super fluida, ó. Tá em 120, então para jogos ajuda muito. A gente tem aqui só um detalhe que eu não gostei, que eu acho que, poxa, poderiam, né, ter feito isso, mas olha só, a taxa de atualização ou é 120 ou é 60. Você não tem a taxa de atualização automática, tá? Então, ele vem no padrão de 60 Hz, eu mudei para 120, tem até um gráfico mostrando a animação aqui, ó, qual que é a diferença, né? Então você pode aí optar por já deixar em 120, que vale a pena. Você pode também selecionar aqui como é que você quer deixar as cores da tela, saturada, padrão, no modo automático. Eu tô deixando no modo automático, que ele reconhece o ambiente para dar uma cor melhor, ó, mas se você quiser selecionar por você, você pode. E temos também o nível de brilho. O que é legal é que agora, você, além de ter o brilho automático, você tem o modo luz de sol, que ele vai deixar um pico mais forte aqui na tela do celular, e o brilho no modo noturno, gente. Então, quando você ativa o modo noturno do celular, você pode mudar o formato de brilho aqui, tá? A forma do brilho, isso é bem interessante. Um adendo, por que eu fiquei um pouco desapontado de não ser um refresh rate variável? Porque isso deixa o celular mais econômico na bateria. O que acontece? A taxa de atualização, quando você coloca 120 cravado, ele vai ficar atualizando 120 vezes a tela o tempo todo. Isso suga mais bateria. Se fosse variável, o celular entende quando você está fazendo uma coisa mais básica e diminui a taxa de atualização até para 11 frame rates, às vezes, por segundo, o que ajuda a economizar muita bateria. A gente tinha esse problema no S20 Ultra e foi corrigido no S21, mas ok, vamos aceitar, porque nós estamos falando de um celular que tá bem barato pelo que ele entrega, e é uma bela tela, tá bom? Então, mas assim, é uma coisa que, poxa, para a próxima geração ajudaria muito na economia da bateria. Seguindo aqui, gente, falando mais um pouquinho dos modos, a gente tem o modo escuro também, o que é bem legal, né, que isso aqui já é um pouco da MIUI, para você utilizar à noite, ele fica bem bonito, ó, para você não precisar ficar, né, com aquela luz na sua cara. E você pode até programar o modo escuro se você quiser aqui, sem grandes problemas, tá? Você vem aqui, ó, em tela, beleza? E aí você põe aí, ó, modo escuro, modo claro, ou programar o modo escuro. Ele ativa às 7 da noite, desativa às 7 da manhã, enfim, você escolhe, tá legal? Mas assim, uma bela tela, gente. Para você ver conteúdo, deixa eu abrir aqui, ó, um videozinho no YouTube. E olha só aqui então, gente, a gente tem aqueles pretos bem pretos, né? Estamos falando de uma tela Super AMOLED de boa qualidade, então você vai ter uma ótima qualidade para visualizar seu conteúdo, para jogar seus jogos. A gente vai jogar um joguinho rapidinho aqui para vocês verem, vamos falar do processador, mas é uma tela que atende perfeitamente e muito acima, né? Na verdade, nessa categoria de aparelho do que a gente está acostumado a ver. O som, vou aumentar aqui para vocês verem, ó, som estéreo, tá? Então sai áudio por aqui e por aqui, se liga só, tá no volume máximo, é uma boa qualidade de som, tem uma boa espacialidade. E um detalhe, vou fechar aqui, ó, fechei o de baixo, olha a altura do falante de cima. É muito boa. Normalmente, som estéreo em celulares mais de entrada, eles regulam um pouco o som aqui. E aqui a gente tem um bom equilíbrio. Então, você tem aí, vira, uma bela, tá vendo, ó? Você tem um belo mix, galera, pra você ter aí, visualizar seu conteúdo, pra quem gosta de ver vídeo, filme, essas coisas, seriado, é uma bela de uma pedida. Eu gostei demais aqui desse jogo de tela com o falante estéreo, tá bom? Falando um pouco agora de desempenho, gente, temos aqui o Snapdragon 732G. Ele é uma pequena evolução do Snapdragon 730G que nós já vimos em outros aparelhos, como por exemplo o nosso querido Poco X3, mas já é uma evoluçãozinha, né? 6 GB de RAM ou 8 GB de RAM. Sinceramente, a versão de 6 GB de RAM eu acho que já atende muito bem. 8 GB de RAM não vai fazer tanta falta para você a diferença do preço? Ok, pega, você vai ter uma multitarefa, uma fluidez um pouco melhor, mas nada gritante, tá bom? Vamos rodar um joguinho aqui para vocês verem. Então olha só, galera. Temos aqui um belo aparelho também para jogar, tá? O Snapdragon 732G é um processador bom, ele é um intermediário avançado, que vai atender tanto para quem faz o uso do sistema, obviamente, normalmente no dia a dia, como para quem quer jogar uns joguinhos um pouquinho mais pesadinhos aí. Então você vai conseguir rodar aqui, ó, Asphalt 9, que é um jogo pesado sem grandes dificuldades, o seu Call of Duty, o seu PUBG, de boa. Ainda mais que 6 GB de RAM, ele dá um fôlego a mais. A versão de 8 GB, não precisa nem falar, né?
mas é um processador que é o melhor meio termo que você encontra hoje em dia em termos de desempenho versus preço, tá? Ele não vai entrar, não vai colocar o pé numa série 800, mas ao mesmo tempo ele já supera bem legal aí a série 600, que é uma série mais voltada para um uso misto, mas mais com o uso do dia a dia. Tá bom? Então é um belo de um processador. Opa, bati aqui, mas vocês estão vendo aqui que não tem travamento nenhum, né? Não temos problemas de desempenho aqui e aquele sonzão legal acompanhando. Aqui do lado, ó, minha mão não fecha o áudio, a saída de áudio, que eu gosto bastante, tá bom? Sempre olho isso nos vídeos. Então você pode ficar sossegado que você vai estar muito bem atendido aqui em termos de desempenho, para uso no dia a dia, até dispensa apresentações, né? Nós temos aqui, falando de sistema, a MIUI 12 já atualizada, tá? Então, correndo aqui para a esquerda, entra no menuzinho do Google. Eu coloquei um modo de aplicativo de gaveta, que você pode deixar ou com ou sem, você escolhe, tá bom? Agora a Xiaomi dá essa opção de não ficar todos os aplicativos na tela. Você tem multitarefa com tela dividida aqui se você quiser, enfim, tudo funcionando belezinha. A MIUI 12 tá bem legal. Uma coisa que é interessante, ó, que eu vou dar uma dica para vocês podem entrar aqui na configuração, vem em notificações de centro de controle, você pode selecionar, ó, estilo do centro de controle e colocar nova versão. Como é que funciona isso aqui? Quando você corre de cima para baixo no lado direito, ele só mostra as configurações, olha que legal. Quando você corre do lado esquerdo, ele mostra as notificações. É que eu tô sem notificação nenhuma, mas apareceria aqui. E você pode fazer isso no meio da tela também, ó, tá bom? Então funciona tudo muito bem, MIUI rodando legalzinha, aquilo que a gente já conhece, sem grandes novidades aí. Depois a gente pode fazer um vídeo separado para falar de alguns segredos da MIUI aqui, caso vocês queiram, que eu acho que é bem legal, tá bom? Vamos falar das câmeras, gente, ó. Grande acerto da Xiaomi aqui. No sensor principal, câmera de 108 megapixels, ultra-wide de 8, macro de 5 e câmera de profundidade de campo de 2 megapixels. Bem legal esse setup, tá? O que acontece? A câmera de 108 megapixels tem a vantagem do low light, tem a vantagem de você poder usar o sensor cheio, aquela profundidade de campo legal, e a Xiaomi colocou isso num celular intermediário avançado. É bem interessante ver a empresa voltando às raízes dela de colocar coisas que você só vê em celulares mais topo de linha num aparelho com preço de intermediário. No sistema da Xiaomi aqui, ó, deixa eu colocar para vocês verem a plantinha para ficar mais fácil. Nós temos a câmera ultra-wide, ó, a câmera ultra-wide abertona, beleza? Temos a câmera principal de 108 megapixels e a câmera de zoom, que ela dá aqui, ó, duas vezes de zoom cropado. Isso aqui é um zoom ótico, tá? Não é um zoom de verdade. Mas nós podemos, se você quiser, olha só, 5 vezes de zoom, 10 vezes de zoom, tá bom? Então, ela tem essa opção, mesmo sendo um zoom digital, ela já dá essa opção para você. Além disso, a gente conta com modo retrato, profundidade de campo, vídeo em 4K, na câmera traseira e vários outros modos, tá bom? Nós temos aqui, ó, time-lapse, temos utilizar o sensor cheio com 108 megapixels, o modo noturno, câmera lenta, vários modos interessantes que a gente pode olhar no próximo vídeo aí, tá bom? Mas tá bem completão. E o que eu tô achando da câmera? Tô gostando, depois eu vou trazer um vídeo para falar só da câmera. Estamos com bom HDR, pode usar o sensor cheio de 108 megapixels com bom nível de detalhe. Em algumas fotos eu acho que a Xiaomi exagera um pouco no contraste, é uma característica da Xiaomi, não sei porque eles insistem em fazer isso, mas de forma geral é uma câmera que se sai muito bem, tá? Eu gostei do que eu vi, vocês viram algumas fotos aí enquanto eu tava falando, mas estou satisfeito. Vamos fazer aquele teste rápido? Já vou fazer agora aqui mesmo, ó. Vamos ligar o vídeo da câmera, eu vou colocar, gente, para vocês verem aqui, ó, 4K a 30 frames por segundo na câmera traseira, vou dar o start aqui, e agora vocês já estão me vendo aqui da câmera do Redmi Note 10 Pro filmando, tá bom? Câmera traseira, principal em 4K. Vou mandar um pouquinho, observe, eu tô com todas as luzes do estúdio ligada, e pode ser que, pelo fato da luz estar muito forte, o HDR esteja ativo aí, né, funcionando de uma forma um pouco melhor para vocês entenderem qual que é o resultado, ó, tipo essa luz aqui atrás de mim, tá vendo? O autofoco, pelo que eu vi, estava bem rápido, vou virar aqui um pouquinho para vocês verem, ó, vamos ver aqui, ó, autofoco, ó, já vi câmeras mais rápidas, mas tá bem satisfatório, e tô vendo que tá tremendo um pouquinho, talvez não tenha uma estabilização. Tem uma estabilização eletrônica em 4K, provavelmente, mas não tão efetiva. Vamos ver o resultado, porque às vezes aqui na filmagem tá tremendo e no resultado final, não. Dá pra gente dar um zoom, olha só, devagarzinho, vai até 6 vezes, tá vendo? Como se fosse uma câmera. Eu tô fazendo por um botãozinho que tem aqui, ou dá pra você fazer direto na tela mesmo, tá bom?
Então é isso aí, deixa eu voltar aqui, passar na frente da câmera, vamos sentar aqui de novo, vocês vão ver agora daqui a pouco a gente voltando para a câmera principal, beleza? Vou desativar aqui. Me digam nos comentários o que vocês acharam da qualidade de gravação. Como esse é um vídeo de unboxing, gente, é só uma passada geral que a gente dá na câmera. Eu não quero exagerar muito na análise para o vídeo não ficar muito grande, já deve estar muito grande, mas depois a gente traz um vídeo separado para falar das câmeras dele, tá bom? Eu queria mostrar só uma coisinha, o carregador dele funcionando, que tem um gráfico bem legal. Esse carregador de 33 watts é bem legal, tá, gente? Porque é uma coisa que a gente só tinha nos aparelhos mais topo de linha. Não sei se vocês lembram, a OnePlus começou isso, né, o carregamento Dart, que era 30 watts. E era uma coisa bem exclusiva na época, e hoje em dia você já vê a Xiaomi trazendo isso em aparelhos mais de entrada, né, intermediários avançados. Então olha só, botei aqui para carregar, gente, ó, ele já mostra que tá no carregamento super rápido, 45%. Eu não sei porque que ele não tá mostrando. Ele às vezes mostra um gráfico bem legalzinho aqui, gente. Não sei porque que ele não tá mostrando agora, deixa eu ver. Mas ele mostra que tá carregamento super rápido e às vezes ele mostra um gráfico aqui, depois eu vejo do porquê que ele não tá mostrando. Mas olha só, resumo da ópera, meus queridos e queridas. Gostei demais do que eu vi nesse Redmi Note 10 Pro. Ele é o melhor que a gente vai encontrar nesse momento, né, da nova família Redmi Note 10. É um aparelho, eu achei ele muito bonito. Em comparação às gerações anteriores, ele é mais bonito ao vivo do que parece em vídeo, tá? Gostei dessa câmera, do design, ela é um pouquinho saltada, incomoda um pouco, mas você tem a capa que já acompanha. Esse vidro fosco eu acho bonito demais para acabamento, com Gorilla Glass 5 aqui na traseira, também na frontal. O desbloqueio, mesmo não sendo em tela, é mais rápido do que em tela, então acho que vale a pena quando são feitas essas trocas. Ah, a câmera frontal é de 16 megapixels, tá, gente? Vocês viram algumas fotos aí? É uma câmera boa, ainda tem um pouco de efeito, né, às vezes no rosto, mas a gente fala melhor no próximo vídeo. Mas tela de 120 Hz, som estéreo, boa bateria, carregamento rápido, bom processador, né, a Xiaomi deu um update aí. É um celular que tá muito equilibradinho, muito mesmo. O preço dele, mesmo importando, no momento que eu faço esse vídeo, que você encontra importado, ainda não tem na Amazon no Brasil, eu vou deixar aqui no link quando encontrar, ele deve vir mais caro, tá, gente? Quando chegar no Brasil para vender direto via Marketplace, vai estar mais caro, porque é o famoso ágio de lançamento. Lá, lançou o celular, os vendedores botam um preço mais alto pela exclusividade, enquanto eles podem. Eu paguei importando, como eu falei para vocês, R$ 2.236. É barato? Não é extremamente barato, tá? Tem muitos celulares no Brasil na faixa de 1.800 que entregam um desempenho muito semelhante aqui, desempenho de uso, assim, de processador e tal. Câmeras, talvez não, né? Acabamento, talvez não. Mas eu vou fazer um vídeo comparativo de celulares que eu acho que batem de frente com ele, principalmente o Poco X3 é um grande candidato aqui no Brasil a valer mais a pena pelo preço do que ele, eu acho que é uma diferença considerável. Então olha o Poco X3, talvez, pelo preço, porque é um desempenho muito semelhante, tem a tela também com 120 Hz, enfim, eu vou fazer um comparativo depois. Mas fique de olho nisso, tá bom? Eu vou deixar os links aqui na descrição. Usa o Bitec Pague Menos para você procurar os melhores preços aí, que ajuda bastante, mas gostei demais do que eu vi aqui. O aparelho tá muito acertadinho, tá bonito, specs que não deixam nada a desejar para a faixa de preço dele, para, né, onde ele se coloca. E depois a gente traz o teste de câmera, o review, as impressões, tudo completo para vocês. Se você curtiu, dá o like, ativa o sininho para receber as notificações, me siga aqui nas redes sociais e a gente se vê nas próximas. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera.